Mas tu me contou que a gente tem um problema aqui no Brasil muito grave, que é a parte das informações, dos dados que não são compartilhados, que tudo é muito segmentado e a gente não consegue ter um acompanhamento, né, de todo mundo, por exemplo, sobre no registro de identidade, que tu estava me explicando na outra vez, né? É tudo muito departamentalizado aqui no Brasil, né? Então hoje quem é responsável, por exemplo, pela emissão de uma identidade nossa, do RG, é o Estado, né? A Polícia Civil, é o Instituto de Identificação do Estado. Então, ainda não temos uma base de dados centralizadas que consiga considerar todos os cidadãos. Hoje você pode ter duas identidades com dois números diferentes. Em estados diferentes. Em estados diferentes. Você pode ter uma identidade quando você era solteira, que continua sendo válida, e depois que você casou e mudou de estado, você faz uma outra lá. Eu tive esse problema com o meu CPF. Exato. Isso, eu era novinha, tirei o CPF do nome do meu pai, andava com o CPF do meu pai, porque quando eu tinha menos de 14 anos, e foi um trâmite horroroso, e ainda tinha lá que podia ser fraude meu CPF. Então, realmente, o Brasil, a gente tem isso, acontece com as pessoas, né? A gente tem que preparar muito melhor a nossa infraestrutura para poder aplicar, de fato, um conceito de cidade de Smart City aqui. Mas, enfim, acho que estamos num caminho, né? Hoje eu vejo que o governo federal já tem atuado no sentido de tentar unificar mais as bases de dados, seja de cadastro de veículos, de cadastro de pessoas. Existem programas em andamento, mas tudo leva tempo, né? É uma questão de organizar melhor as informações. A partir do momento que essas informações estiverem centralizadas e forem possível de serem consultadas, seja a placa de um veículo ou a identidade facial, né, através de um reconhecimento facial ou biométrico de uma pessoa, aí sim a gente consegue ter um resultado melhor da aplicação da tecnologia. Né? E tu falou também que é complicado porque muitas imagens, elas são imagens do prédio, imagens da cidade, imagens do estado e o pessoal não quer dar autorização das pessoas, né, utilizarem essas imagens. É tudo muito segmentado, como tu falou. Perfeito. A gente ainda não tem um programa, né, de uma parceria com a área pública, né, a parte de segurança ou de saúde pública com a área privada. Então hoje, eu não sei quantas milhões de câmeras a gente tem instaladas no Brasil, mas a grande maioria delas estão em propriedades privadas e essas imagens, mesmo que de uma câmera externa em frente a um condomínio, elas não são compartilhadas com a iniciativa pública. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe essa iniciativa, existe um projeto já de um tempo atrás, chamado City Câmeras, onde proativamente a população vai lá e registra a sua câmera em um portal do município para que ele compartilhe essas imagens com a iniciativa pública, né, com as forças de segurança do município. Tá, mas daí essas imagens, a Dona Maria tem uma câmera de uma marca, o seu Pedro tem outra, e mesmo assim com marcas diferentes, essas câmeras falam a mesma língua? Falam. Hoje nós temos protocolos padrões, né? A gente tem, por exemplo, o protocolo OnVIF, que é um protocolo que padronizou a comunicação, né? A integração entre diferentes marcas de produtos. Algo um pouco menos tecnológico, mas que também pode ser utilizado somente para envio de vídeo, é o protocolo RTSP, que é um protocolo que está dentro aí de praticamente todas as câmeras de segurança IP, né? São as câmeras um pouquinho mais modernas. Então a gente consegue sim publicar isso, né? Compartilhar essas informações, esses vídeos, essas imagens com softwares diversos e de marcas diversas de câmeras. Isso já é possível sim. Mas voltando como a gente estava falando, então... City Câmeras. É isso, exatamente. Onde eu vejo que existe um conceito melhor aplicado de cidades inteligentes hoje é na China. Né? Então, peraí, porque o Lucas foi para a China passear lá, né, a trabalho. E ele conheceu bem a China porque ele trabalha numa empresa que se chama Dahua, que é uma grande empresa lá, se não é uma das maiores ou é a maior, né? Eu sei que ela é magnânima na China. Hoje a Dahua é a segunda maior do mundo em market share. Na área de segurança eletrônica. E eles fabricam todos os tipos, né, uma gama imensa de produtos. Então, conta pra gente a tua experiência, a tua visita, quais foram as cidades que tu foi e tu encontrou lá uma Smart City realmente, né? De fato. Então, conta pra gente aí, que até eu quero saber, que isso ele não contou pra mim antes dos bastidores. Consegui ter uma experiência de Smart City lá, né? Eu tive na China em 2019, antes da pandemia acontecer, e logo depois tudo se fechou e até então não voltou ainda à normalidade de fato, né? Mas lá eu tive uma experiência de fato identificar e ver na prática o funcionamento de uma Smart City. Como você disse, Jô, eu trabalho na Dahua, sou diretor de produtos e soluções. E a Dahua é a segunda maior fabricante global hoje de sistemas de segurança eletrônica, não só de parte de câmeras e gravadores, mas a gente fabrica detectores de metal, máquinas de raio-x, robô para apagar incêndio, drones,
sistemas de controle de acesso, videoconferência, enfim, é um portfólio de produtos muito extenso. E lá a gente consegue aplicar uma boa parte desse portfólio em algumas cidades, em alguns cases de sucesso que temos lá, né? Muito porque lá, obviamente a gente conhece um pouco o governo, ele centraliza, né? Vamos chamar de governo federal, né? Ele consegue centralizar todas as informações de registro das pessoas, de registro dos veículos, e existe uma questão de um top-down lá, né? Se existe uma ordem que deve ser feita, que aquele é um programa que vai trazer benefícios para a população, ela é feita independente de municípios, de províncias, etc. Aquilo é executado. Então lá a gente tem alguns cases de sucesso, onde implantamos câmeras de monitoramento geral, câmeras de leitura de placa, câmeras de reconhecimento facial, sensores de RFID para identificar determinados tipos de veículo que não tem placas, por exemplo. Tem muita moto elétrica que roda lá na China, né? Controlador semafórico, painel de mensagem, enfim, uma gama muito grande de produtos. Tudo interligado. Tudo interligado através de uma plataforma que recebe esses dados, processa e começa a fazer as devidas autuações e gerar os devidos relatórios. É uma plataforma de Big Data, porque a gente gera muito dado. Então, uma plataforma convencional, ela não conseguiria processar o volume de dados gerados por uma Smart City. Porque você está gerando... Uma Big Data é um quê? Explica pra gente. É uma sala cheia de computadores? O que é? Obviamente, é uma plataforma que está instalada em um data center grande, cheio de computadores. Grande. Porque para uma cidade tem que ser bem grande. Sem dúvida. E as cidades da China, você sabe, elas são enormes. De São Paulo para cima, né? Você não tem cidades muito pequenas. Então, tem muitas cidades com 10, com 20 milhões de habitantes, assim, algo relativamente comum. Tanto que lá uma cidade de 10 milhões de habitantes é uma cidade de porte médio, né? Aqui no Brasil é uma metrópole, uma cidade de 10 milhões de habitantes. Mas, enfim. Então, essa plataforma de Big Data, qual que é o conceito de Big Data, basicamente? O Big Data ele é apoiado em três Vs, né? Então, para você considerar uma plataforma de Big Data, primeiro ela tem que ser capaz de processar um grande volume de dados, então o volume é o primeiro V, uma grande variabilidade de dados e uma velocidade muito rápida. Esses são os 3 Vs que... Volume, variabilidade, velocidade. Volume, variabilidade e velocidade, que são os pilares de uma plataforma de Big Data. Uma plataforma normal ela não conseguiria processar volumes de dados muito grandes. Então, o que é volume? É a quantidade de dados que você está recebendo, né? Variabilidade são os tipos dos dados. É muito fácil um software processar dados que a gente chama de dados estruturados, que é, por exemplo, aquele formulário que você entra num site, você preenche, e ele tem um campo para você preencher nome. Lá, sabe-se que quando você ler aquele nome, aquele campo numa base de dados, é um nome de uma pessoa. Aí você tem o campo CPF, que ele só permite você inserir números. Então é um dado estruturado, né? Ele só serve para aquilo, para cadastrar o seu nome. Dados. Quando está no banco de dados, um dado estruturado, qualquer plataforma processa. Numa plataforma de Big Data, além de ler o dado estruturado, que são esses que eu dei como exemplo, ela também tem que ser capaz de ler dados não estruturados. Por exemplo, chegou um vídeo lá, ela tem que ser capaz de analisar e ler aqueles dados do vídeo e gerar metadados para poder fazer consultas posteriores. Então, a plataforma comum não consegue fazer isso. Essa é a questão da variabilidade de um Big Data, né? O segundo V. E o terceiro V é a velocidade. Como você está recebendo muito dado, você tem que processar isso muito rápido e você tem que entregar a informação de uma maneira muito rápida. Então, para isso existem tecnologias, né, algoritmos específicos, onde você consegue trabalhar com paralelismo, para busca e para recuperação e gravação de informação de uma maneira quase que em tempo real. Para trabalhar com uma cidade de fato inteligente, uma Smart City, eu vejo que trabalhar com uma plataforma de Big Data é algo extremamente importante. E lá na China a gente tem, né? Mas essa plataforma tem uma inteligência artificial que gerencia ela. Exatamente. Também trabalha-se com inteligência artificial, que às vezes está na câmera, às vezes está em algum outro tipo de sensor. Essa inteligência que consegue fazer análise dessa informação não estruturada como uma foto. Perfeito. Por exemplo, a gente vai fazer lá a análise de uma imagem. Eu consigo extrair hoje de um vídeo qualquer, gerado por uma câmera, eu consigo identificar determinados tipos de objeto, por exemplo, identificar se é uma pessoa, se é um animal, se é um veículo que está lá. Se for uma pessoa, qual é a cor da roupa que essa pessoa está vestindo, qual é o sexo, se tem cabelo curto ou cabelo comprido, se está usando óculos, se tem barba ou se não tem, se está usando boné, chapéu, mochila. Então tudo isso a inteligência artificial consegue extrair de um vídeo e jogar para dentro de uma plataforma para a gente fazer depois o cruzamento dessas informações. E você imagina que numa cidade a gente está falando de processar informações relacionadas a pessoas, a veículos, a eventos que estão acontecendo com determinados tipos de objeto,
informações que estão sendo enviadas por sensores do tipo um RFID, geoposicionamento, talvez até a análise de redes sociais para entender, né, como é que está o tráfego de informações em determinados eventos que vão acontecer naquela cidade. Então são diversos tipos de dados, né, a variabilidade de dados que está entrando para dentro dessa plataforma, ela tem que ser capaz de processar e entregar uma resposta muito rápida. Isso é tecnologia para a vida.